Saravá, meus irmãos de fé. Que Oxalá abençoe a todos vocês. Se não me conhece ainda, meu nome é Gustavo. Eu sou o zelador do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, aqui da cidade de São José do Rio Preto e interior de São Paulo. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês, ajude o canal a crescer, curte o vídeo agora. Já vai lá e curte agora, vou dar 3 segundos. 1, 2, 3. Curtiu? Se inscreva no canal, acione o sininho para que todas as vezes que subir um vídeo novo, você está ciente fazendo parte da nossa família. Gustavo, sem encher linguiça, o que é o vídeo de hoje? Consequências da minha última limpeza espiritual. Para quem não sabe, para quem é novo no canal, eu faço limpeza espiritual à distância, tá? E Gustavo, o que aconteceu? Eu peguei um trabalho para tá limpando uma família, para tá limpando uma casa. Da onde que é, Gustavo? Isso não vem ao caso. Mas eu quero falar para vocês o que aconteceu. Pessoal, existem determinadas limpezas que você vai fazer, por isso que eu fico meio assim quando as pessoas falam, eu vou lá e vou limpar. Se vocês lembram, uma vez eu contei uma história que eu vomitei bola de sangue, tá? Quando eu fui limpar a casa da minha atual mulher. E aconteceu uma coisa muito similar hoje. É muito difícil eu chegar a fazer uma limpeza e eu passar mal igual eu passei agora. Como assim, Gustavo? O que aconteceu? Mas eu fico chateado com isso. No começo, na hora ali, você fica meio que mal. Mas depois eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque é o seguinte, a partir do momento que você faz uma limpeza espiritual, que você fica mal dessa forma, significa que eu consegui me conectar àquela energia negativa. A casa tem vários portais abertos, a casa tem alguns obsessores que estão obsediando a pessoa já faz um tempo. Só que o grande problema é, em muitas vezes, a questão não é você ter obsessor. A questão é os obsessores que são donos da casa. Como assim, Gustavo? Prestem atenção. Você mudou para uma casa e nessa casa tinha um dono. Que esse dono, de repente, ficou morando nessa casa durante 30 anos. Vamos dar exemplo assim. E esse cara faleceu lá dentro. E ele era extremamente apegado com essa casa. Você acha mesmo que ele vai querer sair de lá? Não, Gustavo, mas ele não vai sair. Tá. Ele pode ficar ali, mas ele não vai fazer nada pra você, você não faz nada pra ele, tá tudo certo. Aí que vocês se enganam. Por quê, Gustavo? Porque todo e qualquer espírito, ele precisa de uma coisa pra ele ficar aqui no planeta, no nosso planeta Terra, no nosso planeta terreno. O que é? Ectoplasma. O que é ectoplasma? É energia vital do ser encarnado. E esse ectoplasma, essa energia, o espírito em si ele não tem, porque ele não tem um corpo físico, certo? Então, para ele ficar ali, ele precisa de sugar energia de alguém, seja qualquer morador dessa casa. Normalmente, ele vai sugar mais energia de quem? Da onde que tem mais para ser sugado? De um médium atuante ou de uma pessoa que tem uma mediunidade muito ostensiva. Ele vai fazer isso. Não necessariamente porque ele quer o seu mal, porque ele precisa daquilo. É a mesma coisa de você estar no deserto e você vê lá um copo de água. E existem 3 pessoas. Existem 2 pessoas, você e outra pessoa. E você está quase desencarnando de tanta sede. Vamos ser realista? Você acha que você vai querer dividir água? Você me desculpa. Aí você vai querer beber sozinho? Ou você bebe, ou você não consegue ficar mais vivo. Você concorda? É a mesma coisa do obsessor. Ele vai parar e raciocinar. Fala, opa, peraí, para mim ficar aqui, eu preciso de energia. E eu preciso de sugar a energia de alguém. De quem? Daquela pessoa ali. Porque existem pessoas que são um caminhão-pipa de energia. Tem muito ectoplasma. E é justamente isso que ele faz. Ele suga suas energias, ele drena suas energias. Você é como se fosse um motor para ele. Só que o problema é, você pode até ser um motor para ele. E ele vai sugar suas energias. Só que o grande problema é o seu cansaço físico. Você acaba tendo um cansaço físico muito grande. É muito cansativo. Aí você acorda cedo, você já não sabe o que está acontecendo, porque você está muito cansado. Tá? Muito cansado. Parece que tudo que você vai fazer você não tem ânimo. Um peso nas costas, um peso nas pernas. Parece que as coisas não estão andando. Você fala, gente, mas o que está acontecendo? E o pior de tudo é que existem determinados espíritos que são
chamados por espíritos íncubos e súcubos, que são espíritos que se alimentam da energia sexual. O que tem a ver isso com o vídeo? É muito simples. De repente, nessa casa, tinha uma pessoa que trabalhava com trabalho para ter uma cobrança por prestar o seu trabalho. Para quem sabe, ele é um pingo e letra, certo? E ali existem muitos espíritos desse padrão. E de repente a pessoa vai embora, alguns espíritos se acompanham, sim, outros ficam ali. A partir do momento que a outra pessoa mudar para essa casa, ele vai se alimentar daquela energia. É por isso que muitas vezes você vai em determinados lugares que são proibidos para menores de 18 anos, você chega no outro dia arrebentado. Por quê? Porque esses espíritos sugaram a sua energia. Mas tá, Gustavo, como que eu lido com isso? O como que eu faço? Simples. Ou você pede para um sacerdote espiritual ir lá fazer uma limpeza, ou você vai no terreiro de Umbanda e uma entidade pega o seu endereço para toda aquela falange ou toda aquela legião de espíritos de luz ir lá limpar, ou você paga para uma pessoa fazer uma limpeza espiritual. Você entendeu? Isso que você tem que fazer para estar retirando todo qualquer tipo de energia negativa. Mas uma coisa que eu recomendo para vocês, você mudou para uma casa, certo? Você não sabe o que tem ali. Meu irmão, existem coisas básicas que você pode fazer que vai te ajudar. O que é, Gustavo? A primeira coisa é lavar a casa com sal grosso. Pega sal grosso, vai tacando nos cantos da casa, no meio da casa. Não é pra gastar um saco de sal na casa, de forma alguma. Mas vai tacando em todos os cantos, no meio e tal. Depois você lava, coloca sabão e esfrega. Só que antes disso, firma uma vela pro seu anjo de guarda com um copo de água, pedindo toda a proteção. E lava. Lavou, esfregou tudo, joga água. A água corrente vai tirar toda aquela energia negativa. Vai ajudar muito. Só que o grande problema, e muitas vezes também, dos obsessores, não é nem questão do obsessor que mora ali, não é nem questão de espíritos íncubos e súcubos, é a questão seguinte, a sua energia. Existem pessoas que a pessoa vibra negativo corriqueiramente. Todos os dias a pessoa está vibrando negativo. Todos os dias a pessoa está pensando em perder a própria vida. Todos os dias a pessoa não quer mais viver. Todos os dias a pessoa alega que está com depressão, uma coisa e outra. Mas você está falando que a pessoa fala que está com depressão porque está brincando? Não, de forma alguma. O que eu estou falando é que quando você está nesse grau, que você chega à depressão, a sua energia fica muito baixa. Porque você não consegue ver felicidade nas outras coisas. E é nesse momento que os espíritos utilizam muito da sua energia. Porque muitos sofredores, o que ele faz? Ele vem para sugar o seu ectoplasma. Você tem que entender que quando você está obsediada por um sofredor, ele não quer te fazer mal. O propósito dele não é esse. Sabe o que é o propósito dele? Simplesmente te acompanhar, para te auxiliar. Porque provavelmente no desencarne dele, ele estava sofrendo igual a você, ou ele passou as mesmas coisas que você está passando. Ele entende que ele está te ajudando, porque ele sabe a dor que você está passando. Fez sentido? Então, por ele saber a dor que você está passando e por ele achar que ele está te ajudando, ele fica próximo de você. Mas lembra no começo do vídeo que eu falei? Para todo e qualquer espírito ficar próximo de você, ele precisa de ectoplasma, que é a sua energia vital. Então ele vai ter que sugar alguém. O que ele vai ter que sugar? Vai, uma troca. Eu te ajudo porque eu entendo você e você me dá energia. Tá tudo certo, não tá? Tá perfeito? É nesse momento que muitas vezes acaba relacionamento, porque a pessoa perde o libido, não tem vontade mais de fazer absolutamente nada, porque não tem energia. Existem muitas pessoas, muitos momentos que a pessoa não sai de hospital. O porquê, Gustavo? Extremamente cansada. Toma que toma remédio e não melhora. O porquê? Porque o seu problema não é físico, o seu problema é espiritual. E o problema maior é que existem várias e várias pessoas que estão sofrendo por determinados ataques espirituais dentro da sua própria casa ou fora da casa em determinado lugar que você vai e a pessoa não procura ajuda. Não procura ajuda. Gustavo, quais são os lugares que eu posso procurar ajuda? Um terreiro de Umbanda, que vai lidar diretamente com isso. Um centro espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica. Gustavo, mas a igreja católica e evangélica vai ajudar? Vai ajudar. Numa grande maioria das vezes eu falo o seguinte, não que uma igreja evangélica não te ajude, mas quando você vai no centro de Umbanda, no terreiro de Umbanda, e não estou defendendo da minha fé, pelo amor de Deus, aquele espírito é encaminhado e você entende o que você precisa de fazer para você fechar aquelas portas que aquele espírito se comunica com você, que aquele espírito se conecta com você. E quando você chega numa igreja evangélica, por exemplo, o pastor ele faz o quê? Ele expulsa aquilo. Só que existe uma coisa, o que é o pulo do gato?
Se você não mudar o seu estado vibracional, ele sempre vai estar próximo de você. É por isso que existem pessoas que vão há 6 meses a um ano numa igreja evangélica e toda vez que tem o descarrego, ele passa mal. Baixa alguma coisa nele. E não é um inimigo, não é uma coisa, não é outra. Por quê? Porque ele não aprendeu ainda a fechar aquela porta que ele se conecta com o espírito. Vocês fizeram sentido? Então eu falo uma coisa para vocês, meus irmãos. Você tá com uma casa que você sente que você chega lá, a hora que você acende a luz, aquela luz está meio amarelada. Nos cantos da casa, você não consegue nem enxergar. Presta atenção. Presta atenção. Ali existe uma negatividade grande naquela casa. De repente, muita briga, muita discórdia que tinha naquela casa, aquela energia ficou ali. Ah, Gustavo, e se eu pintar a casa, vai resolver? Não. Porque naquela casa tem miasma, que é o acúmulo de pensamentos negativos, se torna isso. E se for só miasma, ainda tá bom. Agora, quando se tornar uma larva astral, aí é totalmente diferente. Aí o negócio é muito mais profundo. Aí é o momento que você tem que procurar alguém para poder limpar a sua casa, para poder te auxiliar. Ou toda ação toma reação, arca com as consequências dos seus atos. Você muda o seu estado vibracional depois que tiver miasma na sua casa, vai mudar? Sinceramente, não. Vai dar uma melhorada? Sim. Mas aquela energia vai estar ali enquanto você não limpar. E como que eu limpo isso, Gustavo? Batendo folha, defumação, tá? Batendo folha, defumação. Outra coisa, amônia. Passa amônia no pano e passa nos cantos da parede, já vai ajudar. Mas você tem que tomar um jeito de mudar o seu estado vibracional para que isso pare de acontecer. E existem muitas e muitas vezes também, meus irmãos, que eu vou pegar a casa para limpar. Meu Deus do céu. Você vai limpar a casa, depois a pessoa falou que quebrou um prato, quebrou uma coisa e outra. Por quê? Porque é muita energia negativa. E quando você chega lá, quando eu chego para limpar a casa, energeticamente, você dá de topo com aquelas coisas. Então, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Se você não sabe o que você está fazendo, para de querer dar um de super-herói e querer limpar a casa dos outros. Porque essa casa que eu peguei para limpar agora e essa família, eu achei que tava tudo tranquilo. Falei, nossa, vai ser mamão. Eu sabia que ia ser difícil, mas não nesse padrão. Eu tô fazendo esse vídeo para vocês pelo seguinte: acorde para a realidade. Para de dar um de super pai de santo, ou para de fazer uma coisa e outra que você não saiba. Você tá achando que você é melhor do que os outros, Gustavo? De forma alguma. Só tô te orientando. Quer pagar para ver? Arca as consequências dos seus atos. Mas depois você não pode falar que ninguém te avisou. Esse era o vídeo de hoje. E você, que tá passando por diversos problemas espirituais e tá precisando de uma limpeza espiritual à distância, conversa comigo. Eu passo mal por você. Tá certo? Que Oxalá abençoe vocês, meus irmãos. Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas. Quem quiser falar comigo, entre em contato pelo telefone 17 99143 7770. Saravá Senzala!